Vamos começar agora a nossa aula de Antropologia Social e Cultural, já gravada na Teams e agora no YouTube. É a primeira aula do livro Antropologia Social e Cultural com a professora Anice Pinheiro, para o Uniaselv. Então, nós vamos ver nesta primeira unidade, vamos ver qual é o nosso plano de aula. Então, toda unidade eu deixo disponibilizado o nosso plano de aula. Então, a unidade 1, ela vai tratar da introdução e conceitos fundamentais da antropologia. Então, nosso plano de aula para essa unidade 1 vão ser 3. O tópico 1, conceitos iniciais para estudo e também para estudo da antropologia, o tópico 2, o que é antropologia, e o tópico 3, metodologia da antropologia. Então, você vê a importância dessa disciplina para o curso de serviço social. Então, veja você, qual é o objetivo desse estudo, desta unidade? É conceituar a antropologia, tá? A sua origem, seus métodos, para que nós possamos compreender o significado da antropologia cultural e social, que é aquela que nos interessa. Então, veja, se ligue neste objetivo e saiba, venha conosco aí, entender o contexto da antropologia com seus conceitos iniciais, para que nós possamos, a partir daí, ter um subsídio para o curso de serviço social dentro dessa perspectiva da antropologia. O que a antropologia nos ajuda para o entendimento do serviço social, tá? Então, nós vamos aqui, meus amigos e minhas amigas, entendermos os conceitos iniciais para estudar antropologia. Então, aqui nós podemos entender que tem tudo a ver com o estudo da constituição de uma sociedade. Então, incluindo o quê? Incluindo os modos de produção econômica, as técnicas, ou seja, a organização política, a organização jurídica, os sistemas de parentescos, os sistemas de conhecimento, crenças religiosas, língua, a psicologia, criações artísticas. Então, tudo isso aí, nós trazemos aí o entendimento de Laplantine, 2000, que é um autor que vem dizer, conceituar o entendimento inicial de antropologia, que ele diz justamente que tem tudo a ver aí com os modos de produção econômica, técnica, organização política e jurídica, as formas de parentesco, o sistema de conhecimento, as crenças de uma população, a sua língua, ou seja, o conjunto das criações artísticas. Então, esses aí são conceitos iniciais que Laplantine trouxe para que nós possamos entender o que é antropologia, tá? Mais Lévi-Strauss que ele diz o seguinte, que um antropólogo, ele vai compreender o que? Ele vai compreender aquilo que os homens não pensem habitualmente em fixar na pedra ou no papel. Ou seja, complementa a Laplantine aí, que os gestos, todas essas trocas simbólicas, tá, gente? Todos os detalhes do comportamento humano são objetos de estudo do homem e faz parte da antropologia. Então, a antropologia, segundo Laplantine, ele diz o seguinte, que a antropologia é o estudo das culturas humanas. Então, se é o estudo das culturas humanas, isso tem a ver com o entendimento da formação social, política, econômica, desde a gênese da formação humana. Então, nós podemos entender aí que a diversidade histórica e geográfica compõe o todo da estruturação da formação desta terra, da formação da espécie, da formação dos humanos. Então, tudo isso é objeto de estudo da antropologia. E isso tem a ver, esse entendimento tem a ver com o serviço social, porque a gente precisa entender as culturas, a diversidade histórica, a diversidade geográfica, para que nós possamos entender
as famílias, as pessoas, porque nós trabalhamos com as famílias dentro do seu contexto histórico, da sua diversidade histórica, da sua diversidade geográfica, então dentro da perspectiva da cultura em que essa família tem como concepção de entendimento para si e para a sua própria família. Então é nesse contexto que a gente precisa entender o homem, né, nesse contexto de totalidade, que ele faz parte aí de uma diversidade histórica. Então Laplantine, ele traz para a gente esse conceito do que é antropologia, tá, gente? Vocês estudaram aí Durkheim. Lá na sociologia, o Durkheim, ele é um sociólogo, tá? E ele traz pra gente aí um entendimento em uma obra em 1979, século XX, que ele diz o seguinte: ele é um sociólogo e a antropologia, ela anda de mãos dadas com a sociologia. Então, como elas andam, né? É porque ambas estudam o homem na sua formação social, né? Claro que a antropologia tem uma especificidade muito mais profunda que nós vamos ver mais adiante. Então, a antropologia social, que é o nosso objeto aqui de estudo, ela trabalha com os sistemas de pensamento, segundo Durkheim, né? Ela destaca a coesão das instituições, o caráter integrativo da família, da moral, da religião. Então você vê que Durkheim, ele também entendeu o caráter da família, né? Ele tem textos que ele aborda a questão da moral, da religião. Então tudo isso tem a ver com a antropologia também. Então Durkheim traz esse entendimento da sociologia para a antropologia social, né? E ele diz que a formação dos sistemas de pensamento vai ser ponto crucial para a coesão das instituições, para o caráter integrativo da família, para o caráter da moral, da religião. Então, vamos entender, tá? Então, os antropólogos culturais e sociais, nós temos aí a antropologia cultural, a antropologia social. Nós vamos mostrar para vocês a divisão da antropologia para você ver o contexto do estudo, da especificidade da antropologia. Então, os antropólogos culturais e sociais, eles possuem os métodos etnográficos. Nós vamos entender o que é etnografia na sua essência, no seu conceito. Então, os antropólogos culturais e sociais, eles fazem uma análise comparativa, tá? Eles fazem uma análise comparativa. Você vai ver aqui a análise comparativa, né, no âmbito, e aí é importante que a gente destaque aqui que a antropologia social, ela traz aí a comparação. O que é essa comparação? A comparação, ela é o social como sistema de relações sociais. Então, a gente tem aí dois entendimentos conceituais, que é o entendimento da antropologia cultural e da antropologia social. Então, no âmbito da antropologia social, a comparação qual é? É o social como sistema de relações sociais. Já na antropologia cultural, observa-se o que, gente? Que o social, ela se dá através dos comportamentos dos membros, né, dos membros do grupo que você vai pesquisar. Então, Laplantine, que é um antropólogo, ele vai dizer o quê? Que as nossas maneiras específicas, enquanto homens e mulheres de uma determinada cultura, ele vai dizer que essa relação social aí, né, Laplantine vai dizer que essa relação, ela diz respeito aí as relações de homens e mulheres de uma determinada cultura, sua forma de pensar, sua forma de encontrar, de trabalhar, de se distrair, de reagir frente aos acontecimentos. Então, isso aí interessa para a antropologia cultural. Então, entender a antropologia cultural, entender a antropologia social, é entender esses conceitos trazidos por esses teóricos, né? Laplantine é um dos que vai trazer subsídios conceituais acerca da antropologia cultural, da antropologia social, que nós vamos aqui esmiuçar um pouco mais à frente, para que você possa entender. Professora,
Você vai cair assim na prova segundo Laplantine? Não, gente. O que vai cair é o que você a distinção entre antropologia cultural e antropologia social. Então, esse entendimento é que você precisa entender, tá? De forma diferencial. Então, aqui é muito fácil que você possa entender que no âmbito da antropologia social, como é que se dá o entendimento da antropologia social? É a comparação dentro do sistema das relações sociais. Basicamente é isso que você precisa compreender. E na antropologia cultural, qual é a diferença da antropologia cultural? É que na antropologia Qual é a diferença da antropologia cultural para a social? É que na antropologia cultural, o que nós vamos observar? Os comportamentos dos membros, né? Ou seja, a maneira específica de um grupo, né? Como é que um grupo pensa, qual é a cultura de um grupo, como é a maneira de pensar, de trabalhar, de reagir. Então você vê que cada cultura tem uma maneira de enxergar a forma de trabalhar, a forma de se distrair, tem uma forma de reagir frente aos acontecimentos. Então é essa distinção que você precisa entender sobre antropologia cultural e antropologia social, tá? Segundo quem? Laplantine. É claro que numa prova não vai estar. Segundo Laplantine, qual é a diferença? Não, mas o entendimento da antropologia cultural e social você precisa entender, tá? Para que você possa contextualizar e mais à frente você entender de fato o que é antropologia e quais são os métodos que nós vamos utilizar, tá? Para a compreensão da antropologia. Então, a partir daí, nós vamos destacar esses pontos aqui, né? A antropologia, ela vai estudar exatamente o quê, né? Ela vai estudar o homem na sua formação inicial, né? Na sua formação, lá na gênese da formação deste mundo. Ela vai estudar e dizer qual é o método investigativo para as pesquisas, para entender o homem no seu contexto de formação social, econômica, política. É isso que nos interessa para a antropologia. Tá? Então, entender este contexto, tá, gente? Entender este contexto aqui é destacar o que é antropologia, tá? Então, vamos entender, né? Vamos começar. Toda ciência, ela tem um início. Ela começou a partir de quê? Então, vamos ver. Como que surge o estudo do homem, da formação? A pesquisa, como eu venho dizendo sempre para vocês, surge sempre com uma pergunta. Então, a antropologia, ela vai aí pesquisando, indagando, e uma das inquietações é saber como foi que surgiu o homem. O homem, nós viemos de onde? Nós surgimos de onde? Então, isso aí foi uma inquietação que teve início aonde? Lá na Europa. Na Europa, assim como também na sociologia. A sociologia buscava esses questionamentos. Claro que a sociologia tem um diferencial. Por quê? Porque a sociologia, ela vai trazer o entendimento do homem nas suas relações sociais. E, por outro lado, a antropologia não, ela vai mais além. Ela vai trazer a relação do homem nas suas relações sociais, mas mais para além desse entendimento, ela vai entender a cultura dos povos, ela vai entender, né, as mudanças que ocorreram no cenário político, social, econômico de cada época, desde a pré-história até a contemporaneidade. Então, quais foram o desenvolvimento física e biologicamente que perpassaram por todas as diversas culturas, desde a formação do homem na sua pré-história. Então, é diferente da sociologia. A sociologia é ciência? Porém, a ciência da sociologia, ela tem a ver com o entendimento das relações do homem na sociedade.
E diferentemente da antropologia, a antropologia, ela vai trazer não só entender o homem nas suas relações, mas ela vai entender o homem na sua cultura, o homem na sua diversidade cultural, o homem na sua formação econômica, social, política, e entender o contexto do globo em si, da formação do globo terrestre para a formação do homem. Tá? Não é um homem bíblico, tá, gente? É o homem como essência de uma pesquisa científica, tá? Não é o homem ali, Adão e Eva, não. É o homem no seu contexto científico. Como foi que surgiu este homem? Então, esta pesquisa, ela começou na Europa, né? Depois ela avançou na Europa, e dentro da Europa nós tivemos aí qual é a linha do tempo desse entendimento. A linha do tempo é a França, né? Então, muitos cientistas franceses, né, muitos cientistas aí sociais lá na França, eles buscaram aí entender o surgimento da sociologia e da antropologia, né? Ela vem trazendo aí o entendimento dessas mudanças políticas e econômicas lá no século XIV, no século XV. Nós tivemos aí as grandes navegações que foram descobrindo verdadeiras colônias, né? Outros cenários. Então, como é que aqui no Brasil, quando o Brasil foi descoberto em 1500, como é que já tinha pessoas, já tinham índios aqui? Como esses índios chegaram aqui? Né? Se naquele momento que ele foi descoberto em 1500, então se o Brasil foi descoberto em 1500, quem foi que trouxe esses índios para cá? Então esse contexto aí, esse contexto social, econômico, esse cenário de 1500, por exemplo, aqui no Brasil, é o que interessa para a antropologia. Como foi que essas pessoas chegaram aqui? Né? Então, tudo isso aí lá Plantini estudou e questionou acerca, né, de como foi que se deu o estudo do homem a partir do século XIV, do século XV, e aí principalmente esse estudo se desenvolveu nas grandes navegações que aconteceu no século, você lembra, né? As grandes navegações foi no século XIV e no século XV, e que os antropólogos começaram a fazer, a experienciar e a entrar em contato com outros povos. Por exemplo, os portugueses começaram a entrar em contato com outros povos. Com quem? Com os índios, com os indígenas. Então, para entender a cultura indígena, nós precisávamos de um estudo científico. E a antropologia foi esta ciência que foi entender a cultura dessas novas, né, desses novos povos que estavam sendo descobertos, não só por Portugal, mas vários países têm colônias em outros países, né? Nesse momento das grandes navegações, muitos outros países foram sendo descobertos. Eu estou citando o exemplo do Brasil porque fica mais prático para você entender. Tá? Mas a França descobriu outros, né, suas colônias. Então, ao descobrir outras colônias, eram uma descoberta de um novo cenário econômico, social, de uma nova cultura. Então, essa nova cultura precisava ser entendida do ponto de vista científico. Tá certo? Deu para entender? Então, aí vem uma indagação importante, tá, gente? Como a gente pergunta assim, será que você já se questionou sobre isso? Como é que povos tão iguais desenvolvem culturas diferentes? Por exemplo, nós somos, né, quando eu digo nós somos homens, eu estou falando do homem na sua essência, tá, gente? Não é do homem e mulher, questão de gênero. Mas, por exemplo, nós fisicamente, nós somos idênticos aos índios.
Nós somos idênticos aos europeus, aos japoneses, né? Nós biologicamente, do ponto de vista biológico, nós temos uma identidade. Porém, como é que pessoas tão iguais têm culturas tão diferentes? Isso que interessa para a antropologia. É isso que a antropologia vai estudar, né? Então, por quê? Porque a gente vive em um país, gente, aqui mesmo no Brasil. Olha só, nós temos de norte a sul, nós temos várias culturas, né? Cultura, quando eu digo, gente, não é só uma dança. Não, cultura, nós vamos ver que o conceito de cultura, ele envolve várias outras informações para além da questão da dança. Não, ela envolve língua, ela envolve maneira de comportamento, ela envolve alimentação, a maneira de entender a vida, de contextualizar a vida. Então, tudo isso diz respeito à cultura. É claro que nós vamos entender isso muito mais profundamente à frente, tá? Então, nós temos aí, aqui quando eu digo Brasil, nós temos nós temos visões diferenciadas, mesmo dentro de um único país. Imagine de um país para outro país, né? São culturas diferenciadas. O que é? Por exemplo, se eu for ver um país da Europa, tem países da Europa que as pessoas se saudam com um beijo na boca, por exemplo. Aqui no Brasil, isso aí, pra gente seria até uma aberração, né? Então, para você ver, né, a nossa saudação é um beijo de um lado esquerdo, do lado direito, é uma maneira de saudação. Mas você vê que cada país tem uma maneira de comportamento humano. Então, essas diversidades de comportamento humano é que diz respeito ao estudo da antropologia, tá? Então, isso tem a ver com o serviço social? Sim. Tem a ver, porque você vai atender uma pessoa, por exemplo, lá em Garapé-Miri, uma pessoa lá, um nordestino, você vai atender um sulista, então você vai precisar entender essa pessoa na sua essência, na sua diversidade cultural. Você não vai atender apenas uma pessoa de Garapé-Miri, um miriense. Não, você vai, então, por isso que a antropologia é importante, porque você vai precisar entender várias visões culturais, tá? Mesmo dentro do nosso país. Dentro do nosso país, é claro, como eu disse, nós temos muitas e muitas culturas diferentes, tá? Então, esse questionamento aí é importante. E aí nós trazemos a explicação para este questionamento aí. Qual é a explicação que a gente traz para este questionamento aí? É que, gente, nas grandes navegações, né, nós vamos ter aí, nas grandes navegações, nós vamos entrar em contato. A Europa vai entrar, os países europeus vão entrar em contato com outros países, com outras nações que serão descobertas. Então, né, quem era o país, quais eram, melhor dizendo, os países que capitaneavam as grandes navegações? Você lembra? Espanha e Portugal. Esses dois países, eles eram países e são, né, expansionistas, ou seja, são países, foram àquela época no século XIV, no século XV, países expansionistas que buscavam o quê? Eles buscavam mercado para vender suas mercadorias, para buscar novas mercadorias, por exemplo, né, como a matéria-prima, né, para cada país, para a Espanha e para Portugal, e também vender suas especiarias. Então, essas grandes navegações, eles queriam vender para outros países. Só que aí, o que aconteceu aí, né? Esses dois países, eles vão delegar, ou seja, eles vão entregar para a Igreja Católica Apostólica Romana a função de conhecer, de compreender os povos conquistados. Então, para você ver que cada navegação dessa, cada viagem dessa, eles levavam consigo quem? Os jesuítas. Os portugueses e os espanhóis, eles levavam os jesuítas para quê? Qual era o objetivo de levar os padres jesuítas?
porque eles entregaram à Igreja Católica Apostólica Romana assim, olha, a sua função, a função dos padres jesuítas é catequizar os povos que nós vamos encontrar em outras nações. Então, esse foi o primeiro passo que a Espanha e Portugal deu para compreender outros povos que estavam sendo descobertos em outras nações. Exemplo do Brasil, os padres jesuítas vieram para quê? Para catequizar quem encontrasse aqui. Quem foi que eles encontraram aqui? Os indígenas. Então, o processo de catequização se deu para quê? Qual era o objetivo de catequizar? Era dominar aquele povo nativo para colonizar aquela terra. Tá? Então, os indígenas, eles foram dominados de forma, né, através dos padres jesuítas, de forma, através do processo de catequização. Tá? Então, vejam bem, né, esse processo de catequização trouxe aí a dominação e a colonização das terras brasileiras. Tá? Eu pergunto para vocês, isso também não aconteceu com os africanos? Que vieram para o Brasil, né? Não só para o Brasil, tá, gente? Mas para outras muitas colônias, né? Eles foram escravizados e dominados para o trabalho pesado, para a mão de obra pesada nas terras conquistadas, tanto pelos portugueses como pelos espanhóis. Então, a Igreja Católica, sempre estando à frente aí, a Igreja Católica tem muito peso político, econômico e social. Né? Então, você vê que a nossa história, desde a formação do mundo, desde a formação socioeconômica e política, ela tem a parceria da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Então, eles foram chamados para compreender, né, essas novas populações aí, né, essas novas populações à luz da catequização, né? Catequizar é dominar. E dominar é o que, gente? Dominar é você ter aí, né, o domínio de povos para poder você chegar numa terra e se fazer presente na terra. Né? Então, isso aí, gente, é uma maneira estratégica, né, de dominação. Se é uma maneira estratégica de dominação, como é que você vai compreender, né, que nós temos sempre esse entendimento aí de dominação, de dominados, né? Então, essa dominação, ela vem desde os primórdios, né? Desde os primórdios dos tempos, né? A dominação está sempre conosco, presente aí conosco, não é isso, gente? Então, e a Igreja Católica teve esse papel, essa influência, né, de dominar, desde o início aí. Então, e eles tinham essas estratégias, né? Essa estratégia política, essa estratégia de contato. Essa estratégia de contato, gente, é você entender e compreender aí que quando você se relaciona com alguém que não fala a sua língua, os índios não falavam, os índios, né, não falavam a nossa língua, não falavam a língua portuguesa. Se não falavam, então qual era a estratégia? Tinha que ter uma estratégia para poder, então, você compreender como que eles iriam dominar esses indígenas, né, para poder avançar e tomar parte da terra. Então, e tinha índio aqui, né, de diversos linguajares, de diversos contextos, né? Então, para você ver o quanto que eles utilizavam de estratégias para dominar, né? Dominar essa população, especificamente, que são os indígenas. Então, gente, dominar os indígenas não foi tão fácil, né? Então, como tudo na vida, né, você precisa compreender aí que tudo na vida tem um preço, né? Então, o domínio, ele ocorre também como no campo ideológico, né? É ou não é?
no campo ideológico. Quando você quer dominar uma população, você vai utilizar os políticos. Acontece ou não acontece isso aí com os políticos? É claro que acontece, né, gente? Com os políticos. Então, eles querem dominar uma população na perspectiva ideológica, tá? Então, você vê o quanto essa ideologia, ela nos corrompe, né? E aí ela corrompe principalmente a quem não tem o entendimento aí crítico. Nós precisamos desse entendimento crítico para que nós não sejamos, na verdade, dominados, né? Então, o domínio ocorre, mas o domínio de uma nação ocorre quando a pessoa não tem o pensamento crítico, né, acerca daquilo que está sendo, que é o objeto da dominação. Então, aqui o interesse qual era? As terras, né, gente? Esse era o domínio, esse era o que eles queriam, era dominar as terras para extrair o quê? Extrair a matéria-prima, né? O pau-brasil era a matéria-prima naquele momento da descoberta do Brasil. Então, vejam vocês, aí, todo esse contexto que eu estou trazendo é para você entender a forma de domínio, tá, gente? A forma como foi, como portugueses, qual foi a estratégia que os portugueses e quais foram as estratégias que os espanhóis utilizaram para dominar, né, os novos povos, né, o povo nativo de suas colônias para avançar rumo ao seu objetivo maior, que era, né, extrair o que nós tínhamos aqui de produção, o que nós tínhamos aqui de riqueza natural, tá? Que no caso aí, a primeira que foi descoberta foi o pau-brasil, tá? Então, vamos lá. Avançando, né, os britânicos, os franceses, os holandeses, tá, gente? Eles já utilizavam outra técnica para dominar. Quais foram, na verdade, as técnicas utilizadas pelos britânicos, pelos franceses, pelos holandeses, para dominar os povos que eles foram descobrindo nas suas colônias, né? Não estava nada ligado à religião como os portugueses e espanhóis, não, tá? Eles desejavam, né? A estratégia utilizada foi manipular a base econômica. Ou seja, né, eles tinham aí um interesse na produção comercial, né, produzir para comercializar, né, eles não se interessavam em mudar as leis dos povos, não, ou impor uma religião, como Portugal impôs uma religião católica para os brasileiros, desde o seu nascedouro, desde a sua formação social. Por que as pessoas dizem assim, eu sou católica, sem nem ao menos entender? Porque essa foi a formação social do Brasil. Nós fomos colonizados por um país católico. Então, eminentemente, nós nos enxergamos como pessoas católicas pela nossa formação, né? Desde a nossa formação em 1500, tá? Então, já os britânicos, os franceses, os holandeses, eles utilizavam outra técnica. E qual foi a técnica? Foi justamente conhecer para manter. Esse era o objetivo. Então, aí, né, foi a partir desta origem, conhecer para manter, se distanciando da religião, que não estava ligada à religião, é que a antropologia começou a tomar forma e passou a se embasar em 3 temas, tá? Então, foi a partir daí. Tá? Então, vejam vocês, os britânicos, os franceses, os holandeses tiveram aí uma forte dominância para o surgimento da antropologia, tá? Então, foi a partir desse contexto aí de busca de outras colônias, né, de exploração de novos povos, de exploração do globo terrestre, né, para buscar novas nações. A busca, o objetivo maior é comercializar.
tá? Comercializar. Então foi daí que surgiu a base da antropologia, que se divide em 3, né? Então vamos lá, que é a antropologia pragmática. O que é, professora, a antropologia pragmática? É conhecer outros povos para explorar. Então, por exemplo, nós tivemos franceses aqui no Maranhão, por exemplo. Então, quando eles vieram disputar com os portugueses, o interesse deles era conhecer os povos, mas para explorar, economicamente, tá, gente? Então, essa é a antropologia pragmática, conhecer outros povos para explorá-los. Então, isso tem a ver, né, com o trabalho, com o estudo, com a linha evolucionista na antropologia, tá? Então, você vê que aí nós dividimos em 3 a antropologia pragmática, que tem o objetivo de conhecer outros povos para explorar, né? Então, e com isso, a linha evolucionista da antropologia começa a se iniciar com a antropologia pragmática. Nós temos aí a outra forma de entender a antropologia no seu nascedouro, na sua linha do tempo de nascimento, a segunda forma de enxergar o homem, né? Ou o homem nessas novas nações que estavam sendo descobertas, se daria através da antropologia romântica, que é proteger o povo conquistado do contato e absorção pela civilização dominadora. Então, eu vou descobrir uma colônia, novos povos, mas eu vou aí dominar, mas para eu dominar eu vou proteger. Então, essa pessoa, essa colônia, essas pessoas, esses indígenas que estavam aí nessas colônias, eu vou proteger. E eles vão se sentir protegidos e com isso eu vou dominar. Existe ou não existe isso do ponto de vista ideológico? Existe, né, gente? Muitas das vezes o que acontece? Né? Ideologicamente, quando a gente quer dominar alguém, a gente protege essa pessoa se sente protegido para você dominar. Isso existe, né, gente? Isso aí é fato, né? Então, a antropologia científica, que é essa que nos interessa, tá? Então, você vê que a antropologia, ela nasceu como pragmática, a antropologia romântica e a antropologia científica, que é a terceira etapa que nos interessa. Então, a antropologia científica, ela vai nascer com uma teoria, com uma linha de raciocínio, de pensamento, que é a linha funcionalista. E isso tem a ver com o serviço social e muito. Por quê? Porque nós vamos estudar as teorias dentro do serviço social. E a primeira teoria que nós vamos estudar é o positivismo com Augusto Comte. Segundo, com Durkheim, que é o pai do funcionalismo, né? Então, o funcionalismo, ele é uma corrente que nos interessa. Então, ela surgiu na sociologia, foi levada para a antropologia e a partir quando ela chegou na antropologia como base fundamental de pesquisa, de estudo científico, ela se expande para uma outra corrente teórica que é a estruturalista. Então, essas duas correntes nós vamos ver e estudar com maior ênfase de entendimento na unidade 2. Nós estamos na unidade 1. Tá? Então, o funcionalismo e o estruturalismo foram correntes utilizadas pelo serviço social e são duas correntes que surgiram na sociologia, mas que se difundiram para as outras ciências, dentre elas a antropologia, tá? Isso nós vamos ver mais à frente, tá certo, gente? Então, aqui nós vamos perceber a importância dessas correntes aí para fundamentar o entendimento do homem em suas relações sociais, tá? Então, isso quer dizer exatamente o quê? Que a antropologia científica, que aqui nos interessa e que nós vamos ver que ela tem corrente teórica, né, que defende aí, né, os pesquisadores, os teóricos defendem essas duas correntes, que é a funcionalista e a estruturalista, ela vem trazendo aí que a antropologia estuda todas as sociedades humanas, inclusive a nossa sociedade atual. Como foi que nós chegamos nessa sociedade atual? Nós viemos da pré-história. E como foi que nós chegamos aqui? Então, nós temos uma história dentro desse contexto social, econômico e político. Nós temos inclusive, essa disciplina é muito importante, formação socioeconômica e política, que foi uma disciplina que nós vimos, né? Então, para você ver que a formação, ela se dá desde a sua origem,
desde seus primórdios, né? Como foi que nos formamos? Toda cidade nasce com uma formação social. Por exemplo, Igarapé-Miri. Se você for estudar, como foi que nasceu Igarapé-Miri? Como surgiu essa cidade, né, que tem tanto tempo de fundada, né? Ela no seu contexto social, ela é econômico e político. Econômico, ela surgiu com o plantio do açaí. Então, muitas pessoas de vários locais, elas foram para Igarapé-Miri em busca ali nos primórdios, não foi o açaí, foi a cachaça, foi aquele produto que é extraído do açaí, né, que eu até esqueci o nome agora, né, que você deve lembrar aí comigo, né? Então, tudo isso aí se fala de economia. Então, as pessoas vão para algum lugar quando tem interesse econômico. E com esse interesse econômico se torna aí, as relações vão estar estabelecidas. Então, é a formação social. E com base nessa formação social vai ter o quê? Vão ter regras, que é a formação política. Então, formação social, econômica e política estão intrinsecamente relacionadas, tá? Então, vamos ver aqui. Anteriormente, né, gente? Anteriormente, a antropologia voltou-se muito para o estudo das civilizações primitivas, né? Como foi que nasceu o homem? Ele veio da onde? De onde ele veio? Será que ele veio do macaco? Será que ele veio do índio? Como foi que ele se formou para chegar nesse tipo atual, né? Só que aí, o que acontece? Né? O objeto da pesquisa ele vai mudando, né? Então muitas reflexões foram desenvolvidas, né? As bases epistemológicas, melhor dizendo. O que é epistemologia? O estudo da ciência, tá? As bases da ciência foram amadurecendo, foram se desenvolvendo e novos objetos vão surgindo, novos objetos de pesquisa vão surgindo e novas compreensões vão surgindo igualmente, vão sendo trazidas para o debate, né? Então, você vê o quanto, né, a ciência vai se tomando um novo corpo, uma nova estruturação na perspectiva de outros objetos que vão sendo pesquisados. Tá? Então, tome nota aqui, vamos entender, vamos compreender. Veja você, a profissão de antropólogo, né, e a ciência antropológica surgiram lá no século XX, né? Então, esses dois antropólogos aqui, um nos Estados Unidos, outro na Inglaterra, eles foram, assim, fundamentais para o entendimento, trouxeram muitas contribuições para o entendimento da ciência, né? Mas como assim, professora? Nas suas formas de analisar a sociedade, né? Nas formas de analisar o estranhamento de uma cultura para com outra cultura, o choque cultural de uma cultura com o contato com outra cultura, né? E claro que isso aí vai surgir o quê? Vai surgir a negação do etnocentrismo. Você vê que nós já estudamos essa palavra, o conceito de etnocentrismo, que aqui eu vou lembrar. Então, a negação do etnocentrismo vai ser fator preponderante, vai ser fator positivo para você olhar, para nós olharmos a sociedade, a sua formação de forma diferenciada. Tá? Então, a negação do etnocentrismo vai avançar, né, na busca do entendimento do homem nas suas relações sociais, na sua formação social, econômica e política. Certo? Então, nós vamos entender e vamos relembrar, porque nós já vimos aí em aulas, em outras disciplinas, o que vem a ser etnocentrismo. Mas você vê que um conceito, ele serve para outras disciplinas, e isso chama dialética. Dialética é que um assunto, ele se relaciona com outros assuntos. Isso é dialética segundo Karl Marx, né? Então, mas nós vamos ver conceitualmente o que vem a ser
esse etnocentrismo, tá, gente? Vamos entender. Antes, porém, vamos aqui. Vamos entender a antropologia, o que ela estuda. Então, tome nota, isso é muito interessante você saber. A antropologia, ela estuda ou ela analisa diversas formas de cultura. Então, é diferente da sociologia, tá, gente? Ela vai entender as culturas, as relações com o viver em sociedade. E a sociologia, especificamente, ela vai entender o homem em sociedade. E aqui a antropologia vai para além, né? Ela estuda aí a cultura de uma sociedade. E a cultura de uma sociedade, ela é compreendida sobre duas perspectivas. Como é que eu entendo aí, como é que eu estudo a cultura de uma sociedade? Eu compreendo no aspecto intangível. O que é um aspecto intangível? Eu estudo aí quais são as crenças, quais são as ideias, quais são os valores que tem a base formativa daquele grupo, daquele grupamento, daquela sociedade. Então, se eu for dar um exemplo, quais são as crenças, quais são os valores, né, que perpassam a formação dos mirienses? Então, isso são os aspectos antropológicos intangíveis, né? Por outro lado, os aspectos tangíveis traz aí um entendimento da simbologia, da tecnologia que vai expressar o conteúdo da formação daquele grupamento. Por exemplo, quando eu trago aí aquele símbolo, aquela simbologia, né, que os símbolos, nós temos várias formas de ver um símbolo. Quando eu coloco, por exemplo, eu falo ali do líder. Se eu colocar só o símbolo do líder, você já vai saber que é o líder, porque aquele símbolo é a marca daquela empresa. A mesma coisa, né, gente? É uma cidade, a formação, ela tem os símbolos. Quando eu coloco lá aquela santa, lá na frente, na entrada de Igarapé-Mirim, Santana, então ali eu estou dizendo que aquela cidade ali, ela identificação católica, tá? Então, os primeiros, né, os primeiros prefeitos na sua formação social, econômica e política, eles trouxeram essa simbologia para representar o catolicismo. É uma forma de expressar aí de dizer, essa é a identificação daqui deste município. Então, isso aí são valores e são aspectos tangíveis. São aspectos tangíveis por quê? Porque eu pego um objeto, eu não pego num objeto. Já os intangíveis eu não pego, mas eu entendo. Então, quando os intangíveis são as crenças. Então, quando você vai para o serviço social, isso tem a ver? Tem, e muito. Por quê? Porque dentro do serviço social você vai atender uma família nos seus aspectos tangíveis e intangíveis. Por que intangíveis, professora? Porque você vai atender uma família que tem suas crenças, né, que tem seus valores. Por exemplo, você vai atender um LGBT. O valor dele, estando morando com outro homem ou com outra mulher, é um valor dele e que você tem que respeitar, porque é um valor intangível para esta pessoa. E nesses valores, né, dentro da formação desta família, esse valor é imprescindível, esse valor não pode ser atacado, tá? Por outro que vai, né, contextualizar a sua questão social. Tá? E por outro lado, você vê que nós temos aspectos tangíveis. Tem pessoas que colocam tatuagens que são símbolos. Aquele símbolo tatuado diz alguma coisa. Se você perguntar o que é essa tatuagem que você colocou no seu corpo, ele vai dizer: isso aqui é uma tatuagem que significa isso, isso, isso e isso. Então, isso são aspectos tangíveis. E na formação social de um município, de uma família, tem esses valores, né? Tem essas simbologias, melhor dizendo, tem esses símbolos. Quando você entra numa casa e você observa, você vê que tem várias imagens, são símbolos. Esse símbolo diz assim: pô, eu sou católica.
né? Se você entrar numa casa, você não vê nenhuma imagem, subtende-se que ali não, essas pessoas podem até ser católicas, porque nós absorvemos essa concepção religiosa pelos povos que nos exploraram, né? Pelos portugueses. Mas, né, se você perguntar, não, eu tenho esse entendimento. Então, você vê, existe ou não existe identificação com o aspecto tangível? Existe, né, gente? Então, a gente precisa compreender para o serviço social. Então, eu estou deixando aqui para você, na página 10, né? Tem aqui vários conceitos, estudem, leiam, porque não é só o que eu estou ensinando, não é só o que eu estou contextualizando com você, mas também uma leitura complementar vai subsidiar muito mais o seu entendimento. Não, na página 10 traz aí contribuições, né, de autores sobre os conceitos de cultura. Então, são vários autores, cada um tem uma concepção de entender o que é cultura, tá? Então, vamos lá. E voltando aqui, né, gente, eu falei para vocês, né, o que é etnocentrismo? Etnocentrismo você vai entender, né, e nós já vimos o que é, né? Eu vou conceituar etnocentrismo com base em uma compreensão aí de uma música que eu vou trazer para você, de um exemplo, na verdade, né? Então, aí eu pergunto para você, qual o gosto de música que você prefere? Um estilo funk ou popular? Uma música popular brasileira, MPB, né? O MPB é melhor que a música clássica? Eu lhe pergunto, é ou não é? É melhor do que a música clássica? O que você tem a dizer? Então, vamos entender. Olha só, vamos entender aqui, tá? Então, vamos entender. Veja você. De que forma classificamos o que é melhor, o que é pior em termos generalizantes, tá, gente? Quem dita as regras de um país, quem dita as regras de uma sociedade, quem dita as normas do que é bom, do que não é, quem dita as regras é a própria sociedade. É a própria sociedade que dita as regras, né? Você vê a moda, quem dita a regra? É a própria sociedade, é o contexto social daquele momento histórico, né? Então, questionamentos como esses nos levaram a iniciar novas reflexões a respeito do etnocentrismo. E o que é etnocentrismo? Como eu disse, nós vamos relembrar o conceito que nós já vimos. Etnos, de etnocentrismo, significa nação, tribo, pessoa, que vivem juntas. Centrismo é o centro. Então, o que é etnocentrismo? Em outras palavras, é a ideia de que o grupo está no centro, o grupo é o certo, né? Eu dou sempre vários exemplos aqui, né? Para você. Tem gente, por exemplo, eu trago um exemplo do meu pai, que ele sempre diz assim, a minha religião católica apostólica romana é a certa. Então ele coloca a religião dele acima de todas as outras. E quem disse que a dele é a certa? Quem é que dita essas regras, né? Então você vê que tem uma história por trás disso, que é uma história na sua formação social. Nós fomos aqui explorados, né, na nossa formação por um país eminentemente católico. Trouxe essas ideologias, né? Então você vê a ideia de que o grupo está no centro, né? As ideias, os conceitos, os modos de viver, os regramentos sociais, morais, culturais, sexuais, religiosos, os ambientais políticos são para o grupo o centro de tudo. Ou seja, gente, tais pontos eles dão como certo. E o que não se ajusta está errado. Então, para uma sociedade, o que é o certo? É o homem, a mulher e os filhos. Esse é o conceito de família correto. Mas quem que diz que isso aí é o correto? É a própria formação da sociedade, né? Mas quando você vê, por exemplo, um homem com homem, uma mulher com mulher, é como se eles estivessem desajustados a esse momento social. Então, mas quem dita as regras é a própria sociedade. Então não existe o certo, não existe o melhor e o pior, não existe o melhor e o pior. O que é pior para uma sociedade pode não, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo,
A mini saia, hoje você vê as mini saias de um palmo, mas se você for ver essa mini saia, lá no século XIV, na formação do Brasil, Deus te livre. Os longos eram roupas longas, né? Então você vê que lá, o contexto social, quem ditou aquele regramento social, aquela forma de vestir, ele fazia parte daquele momento histórico. Tá? Então, se naquele momento histórico tivesse uma pessoa com uma mini saia, estava errado. Não, era prostituta, era isso, era aquilo, porque era considerado, para o contexto social, era considerado errado. Então, isso começou a ser, o etnocentrismo, começou a ser questionado. Então, eu não posso ser o centro da razão, o centro do que o meu pensamento é o único pensamento correto. Então, para a ciência, o etnocentrismo começou a ser questionado, tá? Então, você já entendeu o que é etnocentrismo? Então eu trago aí para você, né, esses autores que vai falar acerca, né? Eles vão aí trazer para você um relato. Então, gente, olha só, vamos aqui entender, né? O relato aí, de acordo com o sociólogo, né, ele vai trazer o que é o etnocentrismo, né, qual é a visão dele, qual é o nosso próprio grupo, se o nosso grupo é o centro de todas as coisas, de todos os grupos. Eles vão dizer que são medidos e avaliados em relação a ele, né? Então, o etnocentrismo, segundo aí Sumer, ele diz o seguinte, que é o termo técnico para a visão das coisas, segundo a qual nosso próprio grupo é o centro de todas as coisas. O meu grupo, né? O meu grupo é aquele grupo que eu tenho, aquela cultura. Então, aquela cultura, para mim, a cultura é a correta. Quem não se está dentro desse sistema, ele é considerado o pervertido, o incorreto, né? Que não se está alinhado com a minha concepção cultural. Tá? Então, os grupos, eles são medidos e avaliados em relação ao etnocentrismo, segundo Sumer. O etnocentrismo é o meu grupo que tem aquela visão correta. Quem não se está dentro daquela visão ali está incorreto. Por exemplo, um grupo de pessoas que tatuam seu corpo. Então, para aquele grupo que tatua seu corpo, eles têm uma simbologia ali que fala acerca de cada símbolo que está no seu corpo. Mas para outros grupos que dizem, credo, aquilo dali deve ser bem um assaltante, deve ser bem um marginal, porque olha o que ele fez com o corpo dele. Então, ele vai começar a discriminar aquele grupo tatuado. Então, o Sumer diz que o etnocentrismo é o termo técnico para a visão das coisas, segundo a qual nosso grupo diz que é o centro de todas as coisas, que o nosso grupo está correto e quem não está seguindo aí os nossos critérios, eu avalio os critérios do mundo de acordo com a minha concepção grupal, com a minha concepção cultural, de acordo com a minha visão. E na ciência isso vai ser questionado. O etnocentrismo, que é o centro da minha perspectiva, da minha visão do que é correto, vai ser questionado pela ciência, tá? Então, veja você aí. Tá? Veja você e estudem aí, gente, as 2 páginas, né? Que são as 2 páginas que você vai estudar, que são as páginas 11 e página 12, tá? Você vai ver visões diferentes de autores, né? Dos autores. Né? Então, estudem aí, né? Porque os autores vão trazer visões diferentes e é importante que você leia, não só o que eu estou dando aula aqui para você, mas para você entender o contexto da visão dos autores, né? Ser etnocêntrico, segundo esses autores aí, é o pensar de forma etnocêntrica, ele pode causar extrema intolerância. Por exemplo, gente, por que aconteceram as guerras? As guerras, elas vieram pela intolerância cultural, religiosa, intolerância política. Então, por exemplo, tem pessoas que têm verdadeira intolerância contra o PT.
Então, no respeito à maneira de enxergar a visão política daquela outra pessoa. Então, isso é intolerância. Tem gente que mata em nome dessa intolerância. Essa forma de pensar, achando que eu sou o dono da razão, você que acontece até nos grupos de WhatsApp. Você vê o que acontece nos grupos de WhatsApp. Acontece, vão discutindo, porque eu quero impor a minha maneira de pensar para aquele outro grupo. Isso é intolerância cultural, intolerância religiosa, intolerância política. Então, isso ocasiona guerras, brigas, contendas, pessoas até na família que brigam por conta de questão religiosa, questão cultural, questão política, né? Então, você vê que a página 11 e 12 vem trazer todo esse entendimento aí, tá? A antropologia inicia a ideia de relatividade, então ela vai trazer aí um conceito extremamente importante, gente, que é a relatividade, ou seja, tudo é relativo. Eu não posso hierarquizar aquilo que só isso que é correto. Então, para você é o correto, mas para mim pode não ser. Tá? Então, a antropologia vai relativizar, né? Então, esse contexto de etnocentrismo, ele vai surgir um outro conceito que vai superar a etnocentria, que é o conceito da relatividade. Então, o conceito da relatividade vai dizer que nas culturas não existe hierarquização, ou seja, não existe aquela que está lá no topo e aquela que está na base, não. Né, os conceitos, as concepções culturais, religiosas e políticas, eu não tenho uma certa e não tenho uma errada, tá? Então, para a antropologia, o que é certo para mim pode não ser para você, tá? A antropologia recomenda-se a aplicação de métodos. Para eu entender na antropologia, né, o contexto social, cultural, religioso e político de uma sociedade, eu preciso aplicar métodos da observação participante, né? O que é observação participante? É quando você vai pesquisar e você vai trazer a população para participar da sua observação. Você não vai ser o mero espectador, você vai observar e ao mesmo tempo fazer com que o seu grupo ali que você está pesquisando participe da observação que você está fazendo, tá? Então, isso aí vai avançar na pesquisa para nós nos escaparmos aí naquele momento histórico do etnocentrismo. É por aí que a ciência vai caminhar, a antropologia vai caminhar. Né? Então, segundo Rocha, né, a diferença é a forma como os grupos sociais deram soluções distintas, né, a limites ou problemas existenciais comuns. Então, a diferença, gente, não seria uma ameaça ou algo ruim, mas sim uma alternativa ou uma possibilidade que o outro pode abrir para o eu. Então, você vai ver visões diferentes de autores sobre o que é o etnocentrismo. Mas, em linhas gerais, o etnocentrismo é o colocar o centro da razão para aquilo que eu acho, que eu entendo como certo. Né? Então, se aquilo para mim é certo, o que o outro faz é errado. Por exemplo, né? Então, por exemplo, a família, para mim, qual é o seu conceito de família? Então, o seu conceito de família, que é o correto, é pai, mãe e filho. Então, quem não está dentro dessa concepção social está incorreto, está cometendo crime, está cometendo um delito religioso, né? Está ferindo uma cultura religiosa. Então, você vê, mas quem não vive esse contexto social aí de uma família formada por pai, mãe e filho, ele vive um outro entendimento cultural. E se você não concebe esse outro entendimento de vivência cultural, você está sendo intolerante para aquela sua família. E dentro do seu atendimento, você não pode ser intolerante com nenhuma cultura, nenhuma religião, né? Então você vai atender diversas formas, né? Uma diversidade, né? De culturas, né? De pensamentos religiosos, de
pensamentos políticos. Então, você vai trabalhar com múltiplas maneiras e visões de as pessoas enxergarem o mundo. Então, você não pode, como assistente social, ter o pensamento etnocêntrico, achando que a sua cultura, a sua religiosidade, a sua formação política é a correta. Tá? Você não pode colocar na pirâmide a sua lá no topo achando que a sua é a correta e que as demais são incorretas, porque isso aí vai gerar o quê? A discriminação, tá? Então, veja você, gente, né, que na antropologia nós temos o método da observação participante, né? E esse método aí da antropologia vai trazer uma observação e um método de como é que eu vou estudar a cultura, a religiosidade, a formação política. Então, com certeza, você já ouviu falar aqui, né? Em vários noticiários você já deve ter ouvido falar, tá? Em que você já deve ter ouvido falar em vários noticiários? Você já deve ter ouvido falar, tá, gente? É que então, você já deve ter ouvido falar aí, né, que nas redes sociais, nos diversos meios de comunicação, sobre a xenofobia, não é isso? O que é a xenofobia? Nós já estudamos também sobre isso, né? O que é a xenofobia, né? O que a antropologia tem a ver com este fenômeno social? Você já deve ter ouvido falar, tá, gente? Então, a xenofobia, nós estudamos isso aí lá em uma outra disciplina. Então, xenofobia é formado por dois termos, xenos, estrangeiro, e phobos, medo. Então, corresponde a quê? Ao medo de uma outra cultura, ao medo do que é estranho, ao medo do que é diferente, né? Então, isso é xenofobia. E esse estranhamento aí é uma forma de eu repudiar, de eu hostilizar, de eu odiar quem não está inserido no mesmo pensamento, no mesmo contexto. Isso aí gera muita guerra, né, gente? A gente vê aí os Estados Unidos tem um verdadeiro terror de outras culturas e se protege seu país, né? É o que gerou o terrorismo. Isso gerou o terrorismo, né? E, consequentemente, gera o quê? Vai gerar vários conflitos culturais, religiosos também, tá? Então, ao constatarmos que uma cultura se sobrepõe à outra, que uma cultura é superior à outra, né, gente? Estamos contribuindo para um preconceito. O que é ser preconceituoso? É ser xenófobo, né? Então, sermos xenófobos é não aceitarmos a cultura do outro, a forma do outro pensar, as diversas formas de cultura. Quando eu vou atender uma pessoa, eu não posso ser preconceituosa e não aceitar a forma dela entender, dela pensar, dela ver o mundo, querer dar conselho. Eu não posso dar conselho para alguém que eu vou atender, porque a forma dela pensar não está errada. Eu tenho que trabalhar a questão social, que é para encaminhar ela para o seu direito, para garantir o seu direito, mas a forma cultural dela pensar, o modo dela andar, vestir, né, o modo dela conceber a vida, isso é muito relativo. O que é correto para ela pode não ser para mim, mas eu tenho que respeitar, tá? Então, aqui eu trago, tá, gente, aqui como que eu vou aqui contrapor o etnocentrismo. Existem algumas ideias, tá, gente? E entre delas está a relativização, que é um conceito que vai relativizar. O que é relativizar? O que é certo para mim pode não ser para você. Então, isso é entender o outro na perspectiva do outro. Tá? O outro é o compreender o outro com os seus valores, não com os meus. Eu não posso enxergar o outro com a minha lente, eu tenho que enxergar o outro como o outro sendo único, sendo a pessoa que ele é com seus valores, né? Então, cada pessoa tem uma maneira de enxergar o mundo, né? Então, Rocha, ele vem dizer aí o quê? Né? Eu vou ver as coisas do mundo. De que forma? Eu vou ver que a verdade está mais no olhar que aquilo que é olhado. Então, relativizar
é o quê? É não transformar a diferença em hierarquia. Eu não posso hierarquizar, dizer que esse daqui está no topo da pirâmide, que ele é o correto, e que os demais pensamentos, as demais culturas estão incorretas, incoerentes. Ou seja, eu não posso me superiorizar, inferiorizar os demais, porque eu vou gerar xenofobia, preconceito, eu vou gerar medo de uma cultura para com outra, eu vou entrar em choque com as diversas, né, formas de dimensões aí de pensamento. Rocha vem trazendo esse entendimento, tá, gente? Então, a perspectiva do etnocentrismo, nós vamos compreender a cultura como algo único. Nós não podemos entender a cultura como algo único, porque as culturas são diversas, né? Então, o etnocentrismo vai ser superado pelo relativismo, tá? Então, como exemplo, aí o colonizador, ele vai inserir nas suas narrativas, ele vai contar uma história segundo suas crenças, seus hábitos, seus costumes, sua forma de ver o mundo. E o relativismo, dentro do etnocentrismo, ele vai dizer que é o centro, é aquilo que é correto. E já no relativismo, não. Nós vamos perceber a cultura, né, inserido dentro de um ponto de vista naquele momento histórico, né? E aquele momento histórico, ele vai servir para para o entendimento de outro momento histórico. É disso que a antropologia vai convergir para este ponto. Então, gente, nós vamos aqui parar na ideologia etnocêntrica. Nós vamos ver no próximo áudio, a partir daqui, ideologias etnocêntricas, tá certo? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.